Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos começando mais um programa Palavra Ética. Aqui no Palavra Ética nós convidamos pessoas que de fato, pelo jeito de viver, têm uma palavra ética, respaldada por um compromisso libertador, humanizador na sociedade. E hoje, com muita alegria, nós estamos aqui para entrevistar Padre Pier Luigi Bernaredi, italiano, né? Mas carinhosamente conhecido e muito querido em Belo Horizonte, Padre Pide. Padre Pide, hoje já com 73 anos, 42 anos de sacerdócio, né? É doutor em filosofia pela Universidade Católica de Milão, na Itália. Ele me dizia que em off, quando estava estudando teologia aqui em Belo Horizonte, já era professor de filosofia, e hoje o Padre Pide é pároco da paróquia de Todos os Santos, no bairro 1º de Maio, aqui em Belo Horizonte. Padre Pide, bem-vindo aqui no Palavra Ética. Fico grato pelo convite. Sinta-se em casa. Padre Pide, normalmente a gente começa aqui perguntando pela origem. Onde o senhor nasceu, né? Quais as influências que o senhor recebeu na infância, na adolescência? Por que o senhor resolveu deixar a Itália e vir ser sacerdote, ajudar os pobres no Brasil? Eu nasci na cidade de Milão, na Itália. Me criei no meio de um pessoal bastante aquinhoado, né? Meu pai era comerciante de aço. Queria que seguisse a carreira de comércio, que dava muito dinheiro, mas a minha tendência era mais para a reflexão e tive muita sorte de participar, a partir dos meus 15 anos, dos movimentos estudantis católicos das escolas públicas da minha cidade. E através Milão, disso, isso na década de... Você nasceu em... 50, 60, 50, até 50, de 60. 54 a 63. E foi ali que eu abri os horizontes em cima do cristianismo, porque a gente é criado num mundo completamente ateu. Ateu na Itália, prática. Não, de tudo. Na minha cidade, ser católico dentro de uma escola era um estigma de perseguição. Né? Nós fomos perseguidos nos nossos grupos de jovens. E dentro dessa formação bastante exigente, porque a gente tinha que concentrar para poder entender a posição da gente e comunicar essa posição mesmo num ambiente completamente hostil, a gente foi se apaixonando pela reflexão dos problemas mais graves do mundo de hoje. E um belo dia, quando fui convidado pelos meus superiores, digamos que nós tínhamos um movimento de jovens muito estruturado, em vez de entrar no seminário na Itália, entrar no seminário no Brasil, não vi nada contra. Vir para o Brasil. Nunca tive ideal de ir em lugar nenhum, não, mas um convite desta natureza, brotado quando a gente menos esperava, me viu completamente disponível. E, de fato, estou muito satisfeito. Aí veio para o Brasil em que ano? 1964. Depois 64. de 2 meses depois de um mês que estava aqui, estourou a Revolução. Acompanhei toda a Revolução desde o começo. Quando você deixou a Itália, você já tinha concluído o doutorado em filosofia? Eu já era doutor em filosofia. Doutor em filosofia. Tanto assim que estudava teologia no seminário e dava aula na universidade de metafísica, de doutrina da igreja, porque não tinha quem desse. Então, doutrina social, sobretudo. Então o senhor está trabalhando em Belo Horizonte há 47 anos. 47 anos que eu estou aqui. E já, depois de ordenação, já passou em muitas paróquias de Belo Horizonte? Já rodei quase todas as regiões episcopais, desde o Eldorado, Cidade Industrial, o Alto do Morro das Pedras aqui, da região da Esperança. Trabalhei
muitos anos no centro aqui, na Paróquia Santo Antônio, no fim da Rua da Bahia. Depois fui parar lá na periferia, no bairro 1º de Maio. Em 77 eu estou lá até hoje. E no início você ajudou também na formação dos seminaristas aqui de filosofia? Quase todos Lecionou. os últimos 10 anos não, mas quase todos os padres que nós temos aqui em Belo Horizonte foram todos meus alunos, até os que se formaram em 86, 87. Sim. Padre Pide, agora então já são décadas assim, e o senhor é muito respeitado em Belo Horizonte, querido, e imagino também que odiado por outros, porque o senhor tem uma opção pelos pobres muito bem definida e é respeitado e considerado um dos grandes defensores dos pobres, dos sem casa. Conta um pouquinho para nós, como é que começou esse compromisso, social, essa paixão sua na defesa dos pobres? Comecei a me interessar pela doutrina social da igreja por causa justamente dos desafios que desde o tempo de seminário a gente encontrou aqui, a injustiça tremenda. Ao lado do seminário nosso tinha uma favela que existe hoje, a Vila 31 de Março, que a gente visitava sempre, participava com as lutas, todos os favelados lá. E essa angústia, eu não conseguia ver, porque eu sou filósofo, então a gente precisa ver claro os motivos, as raízes, o porquê. E quando meu pai adoeceu na Itália para morrer, que ficou quase um ano de cama, eu estava lá, era a única pessoa da família que podia acudir meu pai lá, não tendo nada a fazer, digamos, a não ser acudir ele nos momentos necessários, caiu nas minhas mãos, por acaso, um tratado de doutrina social da igreja, que eu desconhecia completamente. E qual foi o meu espanto quando eu, lendo essa doutrina social da igreja, comecei a perceber como isso encaixa perfeitamente dentro da realidade do Brasil, os problemas que aqui existem, as linhas fantásticas que a doutrina da igreja tem para comunicar ao mundo, desconhecidas pelos próprios eclesiásticos. Então eu me especializei sobre isso por uma questão de necessidade, porque eu não posso fazer alguma coisa sem me conscientizar perfeitamente do motivo, a razão de ser daquilo e a finalidade que isso tem. Padre Pide, nesses mais de 40 anos como sacerdote aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, apoiando claramente os pobres, os sem casa, nosso tempo aqui é pequeno, mas quais são, assim, para destacar algumas das grandes e principais lutas que você teve a alegria e a responsabilidade de participar? Desde o seminário me enfronhei dentro da situação dos favelados. Foi através da luta da gente com alguns amigos e movimentos populares que foi criada a lei do Pró-Favela dentro de Belo Horizonte, a pastoral de favelas na Arquidiocese de Belo Horizonte, que infelizmente foi cortada nos anos 80 por pressão das especulações imobiliárias das grandes firmas em cima do falecido Dom Arnaldo Ribeiro, que é de uma grande família de especuladores imobiliários, até hoje provavelmente são, e que quase que por pressão da família mandou extinguir a pastoral de favelas, que até hoje em Belo Horizonte não existe, né, a nível de arquidiocese. Ficou nos papéis por bastante tempo, mas criaram vergonha 2 anos atrás e eliminaram também do anuário da arquidiocese, porque efetivamente desde os anos 86, 87 foi extinta a pastoral de favela de autoridade. Então eu me dirigi mais ao problema do sem casa, porque vivendo na paróquia de periferia, de Todos os Santos, lá no bairro 1º de Maio, eu era tempestado constantemente pela pressão
destas famílias que ficavam na rua, despejadas, que não aguentava pagar aluguel. Até hoje é uma tragédia subliminar, porque é totalmente desconhecida. Ninguém sabe que existem. Silenciada, sufocada. Porque eles estão nos fundos das casas alheias, estão morando de favor na casa dos pais, igual essa menina que estava aqui. Da Rosa, da Dandara, que precisava criar os seus programa, filhos, e estava dentro da casa dos pais. É uma contra a natureza humana. Então, a gente montou o primeiro movimento de sem casa de Belo Horizonte, que se chamava Central Metropolitana. Amabel, Associação do Morador de Aluguel da Grande Belo Horizonte, que foi nos anos 82, 83, e com a qual nós montamos todo o movimento do bairro Felicidade. Ocupou o Jardim Felicidades todo. Mas, naquela época era mais fácil mexer com essas coisas, porque, embora fosse ditadura militar, se você achasse alguém que tivesse uma sensibilidade, uma bondade natural, uma formação melhor, como eles eram discricionais, podiam fazer o que bem entendessem, às vezes nós achávamos caminhos de desapropriar terrenos, verbas de Brasília, que podiam ser gastas. Então, com um pouco de jogo de cintura, dava para construir, nós, em uma base, dentro de uns 3 anos, esses movimentos da época, fizemos umas 20 mil casas, que hoje são totalmente silenciadas, absolutamente censuradas, mas existem bairros e bairros de Belo Horizonte construídos entre os anos 84, 88, né? No número muito mais expressivo do que a política oficial da prefeitura. Nem se fala. É tudo em termos de autoconstrução. Autoconstrução. De Fazendo o milagre da multiplicação dos poucos lógico, recursos. Claro. Então, passei do setor de favelas com muito sentimento, porque eu acho que a partir da extinção da pastoral de favela de Belo Horizonte, o mundo favelado se tornou presa de projetos indecentes. Você está falando do programa Vila Viva, por exemplo? Indecente pelo fato de serem meios termos para chegar a um ponto em que a favela será extinta. Porque o favelado que mora no projeto Vila Viva chega a um ponto que não aguenta mais, vende barato, caça outra favela e o especulador imobiliário pega, joga no chão aquilo tudo e faz prédios. O projeto das incorporadoras é este. Agora, a prefeitura, inocente e útil, e se considerando pondo na televisão propaganda das pessoas felizes por entrar em cubículos de 36 metros quadrados. Aqueles caixotes. Enquanto que o favelado mora, cientificamente aprovado, mora em 90 metros quadrados. 90 de casa, com quintal. Né? Exato. Padre Pide, a prosa está boa, mas nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje entrevistando aqui o Padre Pierluigi Bernaredi, carinhosamente o nosso Padre Pide, que é pároco da paróquia de Todos os Santos, do bairro 1º de Maio aqui de Belo Horizonte, doutor em filosofia pela Universidade Católica de Milão, na Itália. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já para continuar essa entrevista aqui no Palavra Ética. Fique aí e voltamos já já. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem, só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas.
Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos começando o segundo bloco do programa Palavra Ética. Hoje nós estamos entrevistando Padre Pierluigi Bernaredi, nosso conhecido Padre Pide, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, é pároco da Paróquia de Todos os Santos, do bairro 1º de Maio. Padre Pide, no final do primeiro bloco, você começou a fazer uma análise aqui da política habitacional oficial da Prefeitura de Belo Horizonte, que tem como carro-chefe o programa Vila Viva, né? Que inclusive é badalado pelo Brasil afora aí como um exemplo de política habitacional, né? Inclusive as ocupações agora, a ocupação da Andara, Camilo Torres e Irmandorte, cerca de 1.300 famílias que estão ameaçadas de despejo, e o prefeito não abre para se negociar, dizendo, não, tem que esperar uma fila, tem que se encaixar no programa Minha Casa Minha Vida e tal. Explica bem para os nossos telespectadores aqui, que tem muita gente que acha que é uma coisa boa, esse negócio de urbanizar a favela. Claro, quais é os ótima. limites? Para a especulação imobiliária é um programa fantástico. E estão de parabéns porque, com a astúcia deles, estão conseguindo os seus objetivos. Daqui a poucos anos, essas casas todas, esses apartamentozinhos todos serão demolidos e serão feitos espigões para a classe média alta nos territórios justamente mais ambicionados pela classe média alta. Por que vai acontecer isso? Por Quais quê? os limites mesmo desse programa? O limite é humano. O ser humano não aguenta morar com 4, 5 filhos em 35, 60 metros quadrados. Não aguenta. Aqueles apertamentos. Não é possível. Então vai estourar. Chega numa certa hora, que com os filhos crescendo, eles vão se mandar para outras favelas. Vende o apertamentozinho Vende, passa por qualquer coisa. e vai lá para a periferia da região metropolitana. E o especulador está aí esperando, porque para o especulador transformar os ex em ZR, qualquer coisa, é a coisa mais zoneamento fácil. do solo, Basta você tá pagar falando. um pouco Os vereadores? eu não sei. Para mudar o zoneamento do solo, é isso? Basta pagar. Eles pagam. Então transforma os ex em zona onde se podem construir grandes prédios e tal, que é o objetivo final dessa operação toda. Realmente parece, inicialmente, que é para o favelado morar melhor, mas na realidade ninguém pensa no favelado, todo mundo pensa lá na frente ao lucro tremendo que vai dar o dia que esses favelados vão se explodir por outro mundo afora. Essa que é a grande O que eu já vi é o seguinte, que primeiro, para se rasgar uma grande avenida no meio da favela, você de cara já tira 40% do povo, que não consegue ser realocado nos predinhos. Depois que no predinho, no apertamento, assim, naquele caixote ali, no final do mês vem a conta de água, de luz, né? E IPTU daqui a pouco e tal. Então aumenta as despesas da família em relação a quando morava na favela, não é? Na realidade, a doutrina social da Igreja ensina que o Estado tem uma função subsidiária com relação à iniciativa da sociedade civil. Ora, o nosso Estado tem uma função subsidiária só em relação a determinada fatia da sociedade civil, que são os grandes proprietários de imóveis e os grandes especuladores. Aí sim, o Estado é subsidiário a eles, totalmente dominado. Subserviente. Subserviente. Ao passo que o ser humano, que é a maioria, e que sofre na mão dessa gente toda, não é subsidiado em nada. Muito antes, pelo contrário. O Estado cria os projetos no gabinete deles, impõe em cima, e quem não quiser vai ser reprimido, vai ser perseguido. Né? Essa é uma lógica, filosofia é a perversa. É pegar um aspecto da doutrina social autêntica, que é que o Estado tem uma função subsidiária, confiná-la para ser subsidiário dos grandes empreendimentos, dos grandes interesses, e esquecê-la completamente com relação ao verdadeiro subsidiado que tinha que ser o pobre
porque o Estado tem que subsidiar quem não tem força suficiente para realizar os seus direitos. Ao passo que está servindo aos interesses das especuladoras, inculcando os direitos Padre dos Pide, pobres. outro dia eu fiquei muito feliz ao ver a sua indignação e firmeza naquela audiência pública na Assembleia Legislativa, tratando os atingidos pela Copa, né? A Copa do Mundo que vem aí, e daqui a pouco diz também que as Olimpíadas. Qual a análise que você faz? De todas as propostas avançadas, a única que, de certa forma, é compatível com a dignidade da família simples, da família pobre, é a chamado reassentamento assistido. Isto é, isso você está falando a pessoa para os caça, que serão atingidos pela Copa, por exemplo, o povo que está na beira do anel viário terá que ser onde deslocado. vamos ter os trevos, onde vai ter a nova rodoviária, por aí afora. Então, ele vai procurar um local que fique dentro de um patamar mínimo, que agora parece que é 40 mil reais, espero que seja pelo menos, porque senão Por cada família. é uma indignidade, né? Quando encontrar alguma coisa, o poder público vai lá, compra e entrega para ele, né? E pronto. Essa é a coisa mais que mais se condiz, pelo menos com a dignidade da capacidade que a pessoa tem de escolher o seu lugar para morar. Agora, esses predinhos todos, de qualquer natureza sejam, de 36 a 60 metros quadrados, são uma verdadeira camisa de força, é uma forma indireta de obrigar a limitação de filhos, obrigar, que não seja uma escolha, mas é uma imposição, né? E é uma forma de condenar essas famílias à mendicância, porque daí a pouco eles não vão aguentar mais a pressão, vão ter que vender. Padre Pide, a doutora Silmara Goulart, que é procuradora federal, né, ela já nos informou que parece que mais de 3 mil famílias estão no prelo para serem desalojadas da beira do anel viário, porque parece que vai ter que alargar o anel viário, se preparar a tal da mobilidade, né? Depois tem, inclusive, o Quilombo Mangueiras, ali na Mata dos Wernex, onde a prefeitura já criou oficialmente a 10ª regional da prefeitura, o quilombo também que estava lá numa área de 20 hectares, quer reduzir para 2 hectares, né? O povo de rua sendo apertado, então há uma pressão muito grande para que seja assim, arrumada a cidade para a Copa. Mas é uma desculpa. A Copa demora quanto? 1 mês. As Olimpíadas demoram quanto? No máximo 1 mês, 45 dias. São desculpas, são raciocínios capciosos. O motivo verdadeiro? Para realmente concretizar um plano global de dominação especuladora em toda a região metropolitana, que não é só Belo Horizonte, a fim de poder realizar grandíssimos lucros e tendo se loteados entre si já os terrenos de todas as prefeituras. Não tem prefeitura nenhuma de Belo Horizonte que tenha na lei do solo dela terrenos reservados para habitação de baixa renda. Quando não são já reservados para habitações de média e alta renda, são ZEPAM, Zona de Preservação Ambiental, que quando a especuladora vem e paga, se transformam no terreno interessante para esse fim. Agora, o pobre que precisa daquele terreno esbarra no ZEPAM. O ZEPAM é Zona de Preservação Ambiental, é o verbo da sustentabilidade. Para esta gente, uma cidade sustentável, isto é, uma cidade ecologicamente correta, é uma cidade que, antes de mais nada, não tenha pobres por perto. Esta é a sustentabilidade, esta é a qualidade de vida que essa gente os pobres para longe. Que se exploda por qualquer lugar, porque é massa sobrante.
Padre São Pide. sobrantes, são sobras. E são sobras, sabe por que são sobras? Porque no Brasil não se faz há décadas aquilo que qualquer ignorante entende que tinha que fazer. Escola tecnológica para os filhos dos pobres. Não se faz isso. Por isso são massas sobrantes. Antigamente, para poder se empregar em qualquer lugarzinho, tinha que saber datilografia. Hoje tem que saber informática. O máximo que os caras sabem fazer é entrar nesses computadores aí. Exato. Mas a tecnologia que os colocaria em condições de serem dono de si próprio, construtores do país, não tem. Por isso é massa sobrante, por isso são odiados por todo mundo e postos para fora, porque efetivamente estão sobrando. Padre Pide, qual a análise que você faz que é parte da política da prefeitura, de colocar o povo, convidar os pobres para viver em abrigo ou em bolsa aluguel? Bolsa moradia? São formas de marginalizá-los cada vez mais. Eu sei de um caso, uma das primeiras famílias que entraram na bolsa de hotel, o cara pulou do último andar, se suicidou. E foi o símbolo do programa, para mim é o símbolo do programa. Qual é o preço, o valor do Bolsa Moradia em Belo Horizonte? Parece que era R$300. R$300. Difícil encontrar um aluguel por esse preço também, né? Já Mas começa também o limite. Tira o sujeito de uma casa que é dele, eu torno sem casa, porque todo mundo que mora de aluguel de baixa renda em Belo Horizonte são sem casa. Padre Pide, e hoje tem alguma relação entre a forma como é organizada a cidade hoje, até com separação espacial, favelas de um lado, as favelas, dá para dizer assim, são outras senzalas? Não, as favelas são... Eu escrevi um pequeno livrinho, Valores e Cultura do Mundo Favelado. É de onde, toda manhã, quando o sol surge, um rio de humanidade sai das favelas e se espalha para tudo quanto é cantinho de Belo Horizonte. Tá, a favela é algo tremendamente se tornam positivo. Babá, se tornam porteiros, se tornam encanadores. São gente que transmite aquela humanidade vivida lá dentro. Se acabar as favelas, desumaniza Belo Horizonte 100%. Se torna tudo prédio onde cada um que fica lá dentro não quer saber de mais ninguém. É o egoísmo organizado. Em vez de valorizar a favela com a sua cultura, com a sua capacidade de comunicar, basta ouvir aqui o depoimento da Rosa, lá da Rosa, né? Os meninos da classe alta que choram lá, porque lá no meu prédio, na minha rua, não conheço ninguém, vocês aqui se conhecem todo mundo. Mas isso é que é vida, isso é que é humanidade, isso é que é a verdadeira riqueza. Só que não dão a eles a escola suficiente para se tornar alguém na vida e os levam a ser marginais. Tem o meu amigo que gosta muito de poesia, nascido, criado no Vietnã, que escreveu um livro assim, os monstros nascem anjos, são transformados em monstros. Exato. Com esse mecanismo todo de triturar o ser humano pela especulação, pela busca do dinheiro, pela ganância da renda, né? Padre Pide, brigadão de coração, o nosso tempo terminou, vou já deixar aqui no ar um convite para o senhor voltar aqui outras vezes para a gente continuar essa prosa. E obrigado de coração pelo testemunho, pela defesa da dignidade humana que o senhor vem costurando há mais de 40 anos aqui em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais. Nós entrevistamos aqui no Palavra Ética hoje, então, o Padre Pierre Luigi Bernardi, conhecido, nosso querido Padre Pide, pároco da paróquia de Todos os Santos, do bairro 1º de Maio aqui de Belo Horizonte. Padre Pide é doutor em filosofia pela Universidade Católica de Milão, na Itália. Foi professor de filosofia e um dos grandes defensores da luta das vilas e favelas, da dignidade humana dos pobres aqui. Muito obrigado, Padre Pide. Tá? Obrigado a você, telespectador, telespectadora. Obrigado a todos aqui da TV Comunitária que ajudam na produção desse programa. Até o próximo programa, com a graça de Deus. Se Deus quiser.